Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista no tratamento da ansiedade e depressão e formadora. Gente, tudo que eu quero, sentindo a vossa energia, pegando a energia desses terapeutas, dessas pessoas que estão querendo se tornar um terapeuta, dessas pessoas que estão querendo se autoajudar porque não estão encontrando um caminho da cura, mas precisam fazer um processo de autocura e colocar para vocês, profissionais interessados na melhora da saúde mental, todo o conteúdo que eu posso disponível. E a primeira pergunta, número 1, a que mais teve pessoas perguntando sobre, é sobre as causas e tratamento possíveis para ansiedade e depressão, tá? E quais são os tratamentos? Então, como que a gente consegue compreender o que fez com que um paciente entrasse em ansiedade e em depressão? Eu acho que eu respondendo dessa forma, eu consigo explicar, porque aqui tem perguntas: por que as pessoas se tornaram depressivas, se existem causas genéticas, qual o tempo de tratamento para ansiedade e depressão. Então, eu vou tentar fazer um apanhado e responder o máximo possível tudo que está aqui na pergunta número 1. Então, primeira coisa, é uma questão genética? A nossa fonte de sabedoria, né? Se a gente for pensar aqui em todo o trabalho da epigenética que foi feito, ele consegue comprovar que não é uma questão genética. De fato, se você pensa assim, eu nasci depressiva, se for eu nasci depressiva, eu nasci com um cromossomo, com alguma coisa diferente no meu organismo que fez com que eu me tornasse então depressiva. Mas se eu não nasci depressiva, estava tudo bem até uma determinada altura da minha vida, o que fez com que isso acontecesse? Então, quando a gente fala de uma propensão genética, essa propensão genética, ela já vem já desde quando a gente nasce. Depois ela pode se desenvolver ou não se desenvolver mais de acordo com algumas doenças. Porém, e entretanto, é importante a gente pensar numa coisa. Quando a gente olha para a questão da depressão e da ansiedade, muitas vezes o meu pai tem depressão, a minha mãe tem ansiedade e eu passo a ter ansiedade. Mas por que eu passo a ter ansiedade? Não é por uma questão genética. Porque senão, imagina que 2 gêmeos que tivessem a mesma variação de ADN, eles teriam que ter a mesma questão da depressão e da ansiedade. Às vezes não é isso que acontece. O que acontece é que quando eu convivo com uma pessoa que tem ansiedade ou depressão, eu vou criar alguns traumas em mim. Eu vou ficar com traumas também. E os traumas são a base emocional da ansiedade e depressão. Então vamos tentar entender aqui de uma forma simples. Se eu convivo com uma mãe depressiva, vamos pensar que eu tenho 12 anos. Não, vou falar aqui 14. 14 anos. Tenho 14 anos e a minha mãe está com depressão. A minha mãe não sai do quarto. A minha mãe não fala comigo. Sou eu que limpo a casa, porque minha mãe não está conseguindo limpar a casa. Eu que tenho. A minha mãe não vai nas reuniões de escola, ela não vai, nem pisa os pés na escola. Eu, quando chego em casa, minha mãe está deitada. Quando eu vou dormir, a minha mãe está deitada. Eu começo a conviver com isso e eu começo a ver a minha mãe adoecida. Eu vejo meu pai tendo cada vez menos contato com a minha mãe e isso começa a me afetar também. Então, vai começar a surgir um trauma emocional em mim. E é esse trauma emocional que vai trazer a propensão para eu desenvolver a depressão ou a ansiedade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a partir do momento em que a gente passa a ter contato com uma pessoa que tem ansiedade e depressão, nós podemos sim, principalmente se forem filhos, acabar afetando eles ecologicamente. Porque a gente está olhando para aquela pessoa. Você já pensou, vamos se colocar no lugar desse adolescente com 14 anos. Ele está olhando a mãe, ele não sabe o que é depressão. Ele não sabe o que está acontecendo com a mãe. A única coisa que ele sabe é que quando ele chega em casa, a mãe não sai do quarto. Quando ele vai deitar, a mãe não sai do quarto. Que a mãe não vai nas reuniões. Que ele vai falar com a mãe está assim, cansada, está triste, chora. E ele não sabe o que está acontecendo. A mãe vai falar com ele e fala, filho, eu tenho depressão. Mas falar que tem depressão é a mesma coisa que falar que eu tenho um dedo no pé partido. Quer dizer, o dedo no pé partido, talvez ele veja se você estiver descalço. Mas tirando isso, ele não consegue assimilar. Então, a primeira coisa que ele começa a sentir é essa impotência de ver os seus pais adoecidos. É a mesma coisa que uma mãe, por exemplo. Eu já tive várias famílias que eu tratei família. Por quê? A mãe olha para sua filha e vê a sua filha adoecida. E ela começa a vivenciar aquilo da filha passando por um processo de ansiedade, crise de ansiedade, já não sai mais de casa, já não dorme, fica nervosa, perde o apetite, já não está conseguindo comer, já não anda com os amigos, está cada dia pior. Você acha que essa mãe vai ficar inerente à situação que está acontecendo? Não. Ela está vivenciando um trauma de acúmulo. Ela está passando por um processo de ver a sua filha, o amor da sua vida, se definhando na sua frente. E isso vai afetá-la.
Ela vai se sentir culpada, ela vai achar que ela que é a culpada da ansiedade da filha, ela vai pensar que tem algum problema com a casa, vai tentar entender o que aconteceu na escola, e tudo isso vai gerar, ó, pensamentos na cabeça dela, ao ponto dela começar a ter pensamentos acelerados, ficar pensando na preocupação da filha o dia todo, e ao ponto de chegar no momento em que ela esteja também com ansiedade. Depois disso, se a filha não melhora, a filha imagina que a filha piora e vai para um quadro de ataque de pânico, e a mãe cada vez mais fechada, o que que se passa com a minha filha, o que que se passa com a minha filha, a mãe acaba entrando em depressão. Então, quando a gente está falando sobre isso, muito mais facilmente será uma ansiedade, uma depressão por ecologia, por um ambiente em que você se encontra. Uma das formas da gente conseguir compreender isso é a gente pensar assim: se você está num ambiente de pessoas que ficam tristes o dia todo, você consegue ficar sorrindo e gargalhando? Não, você vai ter uma tentativa de se assemelhar àquelas pessoas. Por quê? Porque nós precisamos pertencer. É natural do ser humano. Eu quero pertencer àquele espaço. Então, se todo mundo que está ali, eu entro num grupo de amigos que só fala mal de alguém, eu vou começar a falar mal de alguém também. Ou eu saio do grupo, ou eu adiro, ou eu vou aderir ao grupo. Mas eu não vou ficar ali no meio termo muito tempo. Eu tenho que tomar um partido. Então, normalmente, a gente tem tendência a querer pertencer. E esse sentimento de pertença, se na minha casa todo mundo está triste, está todo mundo, ninguém fala, ninguém conversa, eu vou começar a me adequar a esse espaço também, tá bom? Ficou claro esse pontinho? Já tomou Prozolam? Ansiolíticos há uns anos para dormir por conta de uma depressão que nunca foi curada. Como deixar este químico? Elizabeth, a única forma de você evitar ter recaídas e poder tirar o processo medicamentoso é você tratar a origem raiz. É você conseguir enxergar o que de fato aconteceu para você entrar em ansiedade, em depressão. No caso, você toma ansiolítico e antidepressivo e tem depressão. Então, automaticamente, eu preciso entender o que fez com que eu entrasse em depressão. E a maior parte dos profissionais acabam errando num ponto muito crucial, que é ficam tentando entender na sua história atual o que está acontecendo ao ponto de você ter entrado em depressão. E esquecem que não se trata do ponto atual. O paciente que está depressivo, ele não está por conta do estado dele que está não é por conta do que aconteceu hoje, ou esse mês, ou talvez nem esse ano que ele está com depressão. Eu não canso de falar isso, senão a gente não teria tantos artistas famosos, tantas personalidades, tantos jogadores de futebol com depressão, com ansiedade. Ué, ganhando dinheiro, vivendo bem, tendo um relacionamento feliz, por que estão com depressão? Porque não se trata do momento atual. Então a gente precisa conseguir compreender o que aconteceu, Elizabeth, na sua história, que partiu, que fez com que você vivenciasse um trauma emocional e que esse trauma foi suficiente para colocar você num processo de ruptura. Toda vez que a gente fala de trauma, é um processo de quebra, é um processo de ruptura. E quando aconteceu essa ruptura, isso ficou marcado no seu cérebro e trouxe para você consequências físicas.